Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui, Jesus amado, mais um dia, Pai. Mais um dia, Senhor Jesus, para iniciar, Senhor Jesus, esta live, Pai. Mais um dia, Senhor Jesus, de oração, Senhor. E hoje, Deus, nosso propósito, Senhor Jesus, é agradecer ao Senhor, Pai. Porque até aqui, Senhor, o Senhor foi muito bom conosco. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui, Senhor, o Senhor nos sustentou, meu Pai. Glória seja dada ao teu nome, Senhor Jesus, nessa noite, nessa madrugada, Senhor. Eu me coloco, Senhor Jesus, diante da tua presença, diante da tua graça. Reconheço, Senhor, que nada sou, que nada posso, sem a tua misericórdia, sem a tua mão estendida, Senhor Jesus, sobre a minha vida, Pai. Deus, eu quero apresentar cada vida, Senhor, que está conosco agora, cada vida, Senhor, que vai entrar depois, Senhor Jesus, nesta live, Senhor. Jesus, ou depois, Senhor, em outras redes sociais. Eu apresento, Jesus amado, todas as vidas, Pai. Eu apresento, Senhor, as vidas, Senhor, que esteve conosco no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia, Senhor. Talvez, Senhor, teve pessoas, meu Pai, que não pôde estar, Senhor, desde o início, Senhor, mas foi entrando ao decorrer, Senhor Jesus, dos dias, ao decorrer, Senhor Jesus, dos dias, Pai. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por esse período. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, Pai. Continua, Espírito Santo de Deus, aqui conosco, Pai. Me usa, que eu possa ser um canal de bênção, que eu possa ser um canal de bênção nessa noite, na vida dos meus irmãos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, na vida de cada um dos teus filhos, Senhor, me usa, Pai. Põe a tua palavra, Jesus, nos meus lábios, Senhor. Põe a tua palavra, Jesus, nos meus lábios, Senhor, e que eu me diminua, Senhor, cada dia, cada manhã, para que o Senhor possa crescer, Jesus, para que o Senhor possa crescer, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos capazes, Senhor. Boa noite, povo de Deus. Boa madrugada, Estamos iniciando agora a nossa primeira hora da madrugada. Então, boa madrugada em nome de Jesus aos nossos irmãos e irmãs que estão entrando agora nessa live ao vivo. Eu sempre falo para vocês assim, como de costume, a gente tem que sempre estar nos apresentando. Me chamo Cleonice, sou casada, sou mãe, vou ser avó para a honra e glória do Senhor Jesus. Congrego na igreja Remanescentes de Cristo, Templo de Adoração. Aleluia. Estou caminhando com o Senhor Jesus há 11 anos. 11 anos caminhando com o Senhor sem retroceder, sem olhar para trás, seguindo firme, aleluia, nos propósitos que o Senhor tem para minha vida, para minha casa, para minha família. São 7 anos ali que eu estou servindo no pastoreado junto com meu esposo, pastor Ronaldo, Para mim é um prazer enorme servir ao Senhor Jesus. Não importa, irmão, se é no altar, não importa se é na porta. Eu aprendi que nós somos servos do Senhor, que nós nos alistamos. A gente não só serve a Deus quando a gente está dentro da nossa igreja, nós servimos a Deus na rua, nós servimos a Deus no trabalho, nós servimos a Deus, nós temos que ser servos úteis na presença de Deus, não perder o nosso tempo. Aonde o Senhor nos levar, a gente já sai de casa e fala: Senhor, com quem que eu tenho que falar hoje, Senhor? Para quem que eu tenho que entregar uma mensagem do Senhor? Para quem que eu tenho que... Não me deixa, Senhor, passar desapercebida, Senhor. Não me deixa passar desapercebido. Que eu possa ser um instrumento do Senhor, Jesus, por onde eu passar. Por onde eu passar, eu possa levar a tua gloriosa presença. Então a gente somos servos. A partir do momento que nós levantamos as nossas mãos ali, aceitamos a Jesus, ali nós estamos nos candidatando a ser servo do Deus Altíssimo. E servo, ele não vê
aonde ele vai servir, se é dentro da igreja, se é no seu trabalho e de qual forma vai servir. Servimos a Deus quando estamos no altar ministrando, mas também servimos a Deus quando estamos entregando um copo de água, quando a gente estamos limpando a igreja, quando a gente estamos na intercessão, nós estamos a serviço do Senhor Jesus. Por isso que eu digo que eu sou serva do Senhor Jesus, porque eu amo servir a casa de Deus de alguma forma, de alguma maneira. Eu amo servir a casa do Senhor, eu amo servir esse Deus. É o título maior, irmãos, maior que a gente podemos ter é o de ser servo. Mais do que os nossos cargos eclesiásticos, é Deus olhar pra gente e falar assim: ali vai um servo meu, ali é uma serva minha, né? Glória a Deus por isso. Temos o prazer de poder servir ao Senhor Jesus. Amém? Irmãos, hoje é o nosso último dia dessa campanha da meia-noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Graças a Deus conseguimos chegar, irmãos. Foi luta, foi guerra, foi peleja. Às vezes as pessoas olham assim a gente daqui, mas a gente enfrentamos guerra antes, durante e depois de quando a gente abre uma live ao vivo aqui para fazer, de quando a gente traz algum momento de oração, às vezes quando a gente vai falar da palavra do Senhor Jesus, né? Então esses dias para mim foi de luta, mas estou grata ao Senhor porque nós conseguimos chegar. Às vezes eu abri aqui as lives com muita dor. Hoje mesmo eu estou com um pouco de dor na cabeça. O meu rosto está queimando, né? Tô com uma alergia no rosto. De vez em quando eu fico com essa alergia de queimar o rosto. Mas nós estamos aqui para dizer que Deus é bom, para dizer que Deus é fiel e para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas durante esses dias, né? E Deus hoje Ele me entregou uma palavra, né? Que é muito gratificante para nós, um aprendizado para mim e para você, né? Hoje, como eu falei para vocês, né? A gente vai estar na live de agradecimento. Ontem eu falei para vocês, antes de finalizar a live, que não era pra gente ser como aquela história dos 10 leprosos, lembra? Quem conhece Bíblia sabe, né? Dessa passagem. Que eram 10 leprosos. E eles foram atrás de Jesus para obter a cura. Jesus olha para eles e fala para eles assim: olha, mostre essas feridas suas ao sacerdote, porque era todo um ritual. Quando a pessoa ela era curada da lepra, né? Ela tinha que procurar o sacerdote, mostrar ao sacerdote, né, ali, que estava totalmente curado. E ali ele passava por muitos rituais para depois essa pessoa voltar, né, a fazer convívio da tribo, da sua casa, da sua família, né, do convívio da população do povo. Enquanto isso, né, aquele que era cometido com uma lepra, eles ficavam, né, num lugar lá, numa terra lá, assim, que só poderia ficar eles ali. Eles não poderiam sair, ninguém poderia chegar perto deles, porque aquilo ali era algo muito contagioso. Se chegasse perto, né, da pessoa, aquela doença automaticamente iria ali, né, atacar aquela pessoa. Então, quando esses 10, eles vão no caminho para poder mostrar para o sacerdote as suas lepras, eles se deparam e eles veem que eles estão curados. No meio do caminho, para eles ir mostrar para o sacerdote, o Senhor Deus, Jesus liberou a palavra e no caminho eles foram curados. Então, quando aqueles 10 leprosos se depararam com isso, um deles voltou. A palavra diz que um deles voltou. E esse voltou glorificando, exaltando e adorando ao Senhor Jesus, agradecendo ao Senhor Jesus por aquela cura. Jesus pergunta para ele, fala assim: mas não foram 10 leprosos? E só voltou você, só voltou um? Então essa é importante nas nossas vidas. Eu sempre tenho uma preocupação de todos os propósitos que a gente vai fazer. Eu tenho duas preocupações, duas de propósito: a vida espiritual,
sempre, eu começo qualquer propósito que eu vou fazer, eu sempre coloco a nossa vida espiritual em primeiro lugar, porque a palavra de Deus nos ensina a buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão nos acrescentar. A gente temos que aprender que quando a gente obedece a Deus, quando a gente coloca Deus como a nossa prioridade, quando nós fazemos exatamente isso, buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, nós não precisamos correr atrás de bênção nenhuma. Automaticamente as bênçãos do Senhor vêm atrás de nós, porque nós somos filhos obedientes, e se a gente é filhos obedientes, se nós estamos na palavra, a gente estamos debaixo da promessa. E a promessa do Senhor é que se a gente for obediente, né, as bênçãos nos seguirão. Mas se a gente for desobediente, as maldições também vão alcançar a nossa vida. Então eu tenho essa preocupação muito grande de todos os meus propósitos começar com a vida espiritual. Mas também tenho de agradecer ao Senhor. Porque não adianta a gente só orar. E pede, e pede, e pede, e pede, e pede. E a gente não agradece. E nós temos motivos para agradecer, irmãos. Talvez você, ao longo dessa semana, ainda não recebeu a tua vitória. Mas eu creio no poder do nome do Senhor Jesus, que a tua vitória está chegando. Que você vai apalpar a tua vitória. Que você vai alcançar a tua vitória. Que você vai cantar também o hino da vitória. Talvez essa semana também para você foi de luta, foi de guerra. Talvez você queria até parar no meio do caminho. Mas eu creio que se não chegou, se a bênção ainda não chegou, vai chegar. Porque nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor. E sabe o que eu aprendi hoje com o Senhor Jesus? Aliás, eu já ouvi, mas na palavra, me deparar com a palavra. E a palavra que Deus ele ministrou no meu coração nos dias de hoje, para a gente aprender com o Senhor, é o Evangelho de João, o seu capítulo 11, o seu versículo 40. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Você que está aí do outro lado, que pode estar com a sua Bíblia, pega a tua palavra de Deus aí, aprenda a acompanhar, abra, irmãos, coisa boa, irmãos. Eu sempre falo para vocês, coisa boa, sabe? Quando vocês estiverem em alguma live de alguém, de alguma pessoa que está ministrando a palavra do Senhor, ou até mesmo na igreja, olhe, sabe? Leia a palavra, né? Junto com o preleitor, fique ali ligado, né? Fique ali ligado naquilo que Deus ele tem para falar com você, amém? Vamos lá, João, seu capítulo 11, seu versículo 40, vai nos contar da ressurreição de de Lázaro, perdão, a ressurreição de Lázaro. Versículo 40 diz: Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creem que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Olha que coisa linda. O que me chama a atenção aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é que Jesus, Filho de Deus, antes dele ver o milagre, antes dele ver, aleluia, Lázaro ressuscitado, antes dele ver Lázaro sair para fora e tudo, e o milagre acontecer e a ressurreição acontecer, Jesus, ele levanta os seus olhos para o céu, ele fala com Deus e ele fala assim: Pai, eu te agradeço. Pai, eu te dou graças. Quando ele fala essa palavra que Pai, eu te agradeço, Pai, eu te dou graças, Lázaro ainda estava morto.
Lázaro estava morto. Lázaro estava sem vida. Ele não esperou ver para ele glorificar o nome do Senhor Jesus, o nome de Deus, do Pai. Ele não esperou Lázaro sair. Ele não esperou tirar as faixas de Lázaro. Não. Ele já agradeceu. A oração dele, antes dele pedir, ele já agradeceu. Antes dele ver o milagre, ele já agradeceu. Antes dele ver a ressurreição, ele já agradeceu. Então, se Jesus, ele agradece antes, quem somos eu e você para não agradecer? Quem somos eu e você para querer só agradecer quando a bênção chega na nossa vida? Quem somos eu e você? Aleluia, para agradecer só quando a gente vê o milagre, só quando a gente vê a promessa. Não, a gente temos que aprender a agradecer antes da bênção vir. Então, talvez, como eu falei, você me acompanhou a semana toda. E talvez o milagre não chegou. Mas agora você vai agradecer. E quem sabe nesse momento de você agradecer, o Senhor não entra com a resposta. O Senhor não entra com a cura. O Senhor não entra com a libertação. O Senhor não entra com a restauração. Talvez possa ser só isso, igreja do Senhor. Como eu falei, sobre o jejum. Às vezes a gente está em lutas e lutas e lutas e lutas travadas. E Deus fala: jejum, minha filha. Jejum, meu filho. Fecha a boca. Mata a carne. Mas a gente não. Sabe o que a gente faz? A gente fica ali. E vai para a campanha. E vai em outra campanha. E vai para um lugar. E vai para outro lugar. E faz isso. E faz aquilo. E não jejua. E às vezes está faltando só o jejum. Que é onde Deus fala: castas de demônios só sai com jejum e oração. Eu falei com vocês sobre isso durante essa semana. E talvez o seu milagre também não chegou porque você não soube agradecer. Você não soube olhar as vidas, a circunstância da vida com um outro olhar. Talvez você tá com um olhar assim, sabe? Focada só nos problemas, só nas dificuldades, só na situação. E você esquece de olhar para tudo aquilo que Deus já fez, para tudo aquilo que Deus já é. Você esquece de agradecer ao Senhor pelo simples, fugiu da mente a palavra, mas porque você está vivo, porque você acordou, porque você tem um esposo. Pode dar trabalho, mas você tem um esposo. Você tem filhos. Você pode o filho estar dando trabalho, mas você tem filho. Nesse momento tem mulheres estéreis, chorando, gemendo, pedindo ao Senhor Jesus por um filho, e ela não pode gerar. E eu e você temos, e começamos a reclamar dos nossos filhos, reclamar porque eles são rebeldes, mas o Senhor, Ele vai, aleluia, alcançar a vida dos nossos filhos, é promessa do Senhor. Talvez você esteja aí, com um marido que pode até dar trabalho, irmãos, mas nós olhamos e vemos mulheres que estão sendo espancadas neste momento, espancadas pelos seus cônjuges, e você tem motivo de agradecer. Eu e você temos motivo de agradecer. Talvez eu e você, igreja do Senhor, nesse dia de hoje, a gente não tiver uma picanha na nossa mesa. A gente não tivemos aquela mesa farta com tudo que a gente queria. A gente nesse dia de hoje, a gente pode não ter tido a Coca-Cola na nossa mesa. Mas eu garanto a você que você não passou fome. Que Deus preparou alguma coisa para você comer, nem que seja uma bolacha de sal, de água e sal, você teve na sua casa. Só que tem pessoas lá fora, moradores de rua, que eles não tiveram esse privilégio. Eu e você, por mais que nós reclamamos da nossa casa, a gente olha para nossa casa ou o bairro onde a gente moramos, muitas das vezes, como eu aqui, moro numa periferia, moro num bairro simples, e a gente olha pro bairro onde a gente tá morando, a gente mora, e a gente fica: queria sair daqui, queria sair daqui, queria sair daqui. Ai, Jesus, eu queria ir pro Morumbi. Ai, Senhor, eu queria ir pro Alphaville. Ai, Senhor, eu queria uma casa assim, eu queria uma casa tal, eu queria assim, queria assim. E você tem a sua casa. É num lugar simples, mas você tem. Você tem um teto para agradecer ao Senhor Jesus. Você tem uma coberta que te aquece. Aleluia, louvado seja Deus. Você tem uma coberta que te aquece.
Enquanto nós olhamos lá fora, nós não precisamos ir muito para longe, não. Aqui perto de onde eu moro mesmo, do outro lado do córrego, nós nos deparamos com pessoas que estão morando ali na rua, que não tem. Então talvez é o seu olhar, o nosso olhar de crítico, o nosso olhar de murmurador, de murmuradora, que não está fazendo a gente enxergar as grandezas do Senhor, e que eu e você podemos ser muito gratos ao Senhor por tudo que Ele fez. Talvez, irmãos, a gente está aqui clamando por saúde, ai Senhor, me dá saúde, me dá saúde, me dá saúde. Mas a gente ainda estamos dentro da nossa casa, enquanto outras pessoas estão internadas, entubadas neste momento. Enquanto algumas pessoas os familiares receberam o diagnóstico, não passa dessa noite. Podemos sim ter uma dor de cabeça, algum mal sobre o nosso corpo, mas ainda a gente estamos no conforto da nossa casa, no conforto e junto com os nossos familiares, com pessoas que nos amam. Então a gente precisamos, irmãos, ser gratos ao Senhor. Ser gratos ao Senhor. Agradecer ao Senhor porque o Senhor te escolheu. Mesmo falhos, mesmo errantes, mesmo pecadoras, o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu. Podemos não ter tudo o que nós queríamos, mas mesmo assim nós temos motivos de sobra para agradecer. Só o motivo da gente estar vivo. Só o motivo de você estar aí nessa live. Só o motivo dessa primeira hora do dia, 13. Essa meia-noite, essa live da meia-noite. Você está vivo. Você está vivo. Você está bem. Você está no conforto da sua casa neste momento. Então a gente precisamos ter essa prática de agradecer. Agradecer a Deus por tudo que Ele é. Por tudo que Ele fez. E eu quero te dizer nessa noite que Deus, Ele não deve mais nada para mim e para você. Quem deve muito ao Senhor somos nós. O que Ele tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Morreu na cruz. Para dar direito a minha e a você a salvação eterna. Então é a gente que precisa ser grato ao Senhor. É a gente que precisa se esforçar. É a gente que precisa nos renunciar todos os dias. Somos nós. Somos nós que precisamos ser mais gratos ao Senhor Jesus por tudo que Ele tem feito. E eu quero te ensinar nessa noite como o Pai nos ensinou. Como o Pai nos ensinou. Ele deu graça. Ele agradeceu antes dele ver o milagre acontecer. E também não seja em nenhum momento como aqueles 9 leprosos, não. Seja esse um que volta, seja esse um que agradece, porque eu falo, às vezes, eu já falei lá na nossa igreja, às vezes eu comento com meu esposo, com o pastor Ronaldo, eu falo, meu Deus, às vezes a pessoa não pode ter nada, irmãos. Infelizmente, existem pessoas que não podem ser abençoadas. Porque se é abençoado, sai da casa do Senhor, sai do propósito. Eu já presenciei isso várias e várias vezes. Várias e várias vezes. De pessoas que chegaram a nós e falar assim, pastora, me ajuda em oração. Me ajuda a conseguir um emprego. Me ajuda a comprar o carro. Me ajuda em oração, pastora, para me comprar minha casa. Me ajuda para me encontrar um varão, para me encontrar a varoa, para me casar. Já ouvi muitos casos desses, irmãos. De pessoas que chegam até nós, mas quando a bênção vem, viram as costas, não é para mim, porque eu não sou nada. Não é para o ministério, é para Deus, é para aquele que te abençoou. Nós só fomos um instrumento de Deus, um canal de bênção, para estar ali orando, te direcionando, sabe? Mas quantas pessoas hoje não pode receber a bênção? Quantas pessoas, irmãos, ora. Ai, me dá o carro. Faz um monte. Ai, mas se Deus me abençoar com o carro, eu vou para as cooperações. Olha, pastor, é monte. Faz um monte de promessa. Ganhou, saiu da presença. Saem da presença. Não volta nem para agradecer. Quantas pessoas, Deus abre a porta. Vamos orar. Traz aqui a carteira de trabalho, vamos orar, vamos profetizar. Deus vai e abre a porta, a pessoa some, toma Doril e some. Nunca mais a gente sabe. Então tem pessoas que só estão atrás da bênção e não do abençoador. Mas eu e você venha estar por Ele. Estar por Ele. Adorar por Ele. Querer estar na presença por Ele. Por Ele.
pelo sacrifício que Ele já fez. Ele já fez, como eu falei aqui pra vocês, Ele já fez. Ele não deve nada mais pra mim, Ele não deve nada mais pra ninguém. Jesus não deve nada. O que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora eu convido você pra fazer algo pra Deus. Eu convido você a todos os dias, não é um dia só, não é um mês, um dia do mês, um dia da semana. Eu convido você aí do outro lado, junto comigo, todos os dias fazer alguma coisa para Deus. Todos os dias a gente acordar, a gente fala assim: Senhor, como eu comecei a falar essa live, eu preciso ser útil no teu reino. Eu preciso ser serva no teu reino, eu preciso te servir. Eu preciso fazer alguma coisa, me mostra o que eu preciso fazer no dia de hoje. Eu te convido a fazer alguma coisa para Deus. Eu acompanho muito a pastora Ruth Catala. E ela fala que todos os dias ela pergunta para Deus: Senhor, como eu posso te fazer feliz? Como eu posso arrancar sorrisos de ti, Senhor? E eu tenho levado isso para minha vida. Eu tenho levado isso sobre a minha vida. Ao levantar, eu pergunto para o Senhor Jesus: Senhor, como que eu posso te fazer feliz no dia de hoje? Como que eu posso arrancar um sorriso do Senhor? Chega de nós mesmos fazer com que o Senhor chore e derrame lágrimas por nós. Mas seja essa uma, que ao acordar vai querer fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Vai querer fazer Jesus sorrir, Jesus te alegrar, Jesus olhar assim e falar assim: serva fiel. Serva fiel, eu me alegro de ti. Eu te convido a você ser esse, a ser grato ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus agora nessa última live nossa, né? Semana que vem, como eu falei, a gente vai orar às 3 da manhã, da madrugada. Mas eu convido você a agradecer. Apresente ao Senhor Jesus. Primeiro, como eu falei, como a gente aprendemos agora na palavra, você vai agradecer a Deus antes de receber a bênção. Você agradece ao Senhor e você apresenta ao Senhor Jesus a sua causa, a sua petição nesse dia de hoje. Mas antes de você pedir, você já vai agradecer. Você já vai sentir o gostinho do mel. O sabor de mel, o sabor da vitória. Eu já tive essa experiência, irmãos. Já tive essa experiência. Muitas pessoas falam desse louvor, sabor de mel, mas um dia eu estava na igreja e era no auge desse louvor. E eu comecei a louvar e eu falava: a minha vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel. Irmãos, a minha boca ficou adoçada. Eu senti um mel na minha boca. Eu senti o gosto da vitória nos meus lábios, na minha boca. E eu te convido nessa madrugada a sentir o sabor da vitória. O sabor da vitória. O sabor da conquista. Eu te convido nessa noite a sentir esse sabor do mel. Talvez você já sentiu o gosto amargo do fel. Mas eu te convido nessa noite a ter essa experiência com Deus, de sentir essa graça dele, essa graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Amém? Vamos orar. A nossa irmã Maiara está falando que não pôde estar ontem, né? Estava na célula, mas quando... Amém, meu amor. Deus abençoe. Deus abençoe, sim. Aqueles que não conseguiram acompanhar, né, o ao vivo, a gente deixa gravado, mas também eu tenho meu canal no YouTube, tem outras redes sociais que depois o pastor ele vai colocando nas outras redes sociais também, tá bom? Deus abençoe. Te convido agora, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez na nossa vida. E vamos agradecer também ao Senhor pelas vitórias que ainda nós não alcançamos, mas que já está a caminho. Quantos creem assim, amém? Quantos creem assim? Já está a caminho. Nós vamos sentir o sabor da vitória.
Amém? Vamos orar. Vamos orar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos, Pai, em um só propósito agora, que é te agradecer. E nós vamos, Senhor, começar a agradecer, Senhor, pelas bênçãos que a gente não recebeu ainda, mas que nós já estamos sentindo o gosto da vitória, o sabor da vitória, Pai. Nós já estamos sentindo, Pai. Nós temos a certeza, Jesus, que nós vamos cantar do outro lado o hino da vitória, e nós já te agradecemos. Nós queremos te agradecer, Jesus, pelas bênçãos que não apalpamos com as nossas mãos, mas o nosso espiritual, as nossas mãos, Pai, já espiritualmente falando, já apalpa, Senhor. Aquilo, Jesus amado, que os nossos olhos não contemplaram, os nossos olhos carnais, físicos, a gente não contemplou. Mas os nossos olhos espirituais, Jesus, se abrem agora para poder enxergar o que o Senhor tem reservado para nós. A tua palavra, Jesus, fala que o que os olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, e aquilo que ainda nem desceu ao nosso coração, é aquilo que o Senhor tem reservado para os seus. E nós te agradecemos, Senhor, pelo milagre. Antes de acontecer, nós agradecemos, Senhor, pela cura. Antes de acontecer, nós agradecemos, Senhor, pelas portas abertas. Antes de acontecer, nós agradecemos pelas provisões futuras, Pai. Por cada provisão que o Senhor não está preparando, já está preparado. Eu costumo, Senhor, a dizer, a ministrar, Senhor, que o Senhor não está preparando bênção nenhuma. As bênçãos já está tudo preparado. O que precisa se preparar é a gente. Somos nós, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar. Então, Jesus, nós estamos aqui nessa noite para te agradecer, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, que não há outro como tu. Não há outro como o Senhor, não há outro Deus. Dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é lindo, que o Senhor é cheiroso. Nós queremos te agradecer, Jesus. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas bênçãos futuras. Sim, Jesus. Por tudo aquilo, Senhor Jesus, que ainda, Pai, não chegou até nós. No físico. Mas no espiritual, Senhor Jesus, já está decretado. No espiritual, Senhor, no reino espiritual já está decretado sobre as nossas vidas, Pai. É só questão de tempo. É só uma questão de tempo. E nós vamos ver. E nós vamos ouvir os milagres acontecendo, os milagres chegando na nossa casa, a providência chegando, as bênçãos do Senhor chegando, Senhor, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Nós já estamos cantando o hino da vitória, Pai. Senhor, junto com as tuas filhas, Senhor Jesus, e teus filhos, que a gente venha aprender, Senhor Jesus, a cantar o hino da vitória antes da vitória. Aprender com o Senhor Jesus, antes de passar do outro lado, de passar o mar para o outro lado, já ir cantando, adorando. Nós não precisamos, Senhor Jesus, ver para crer.
mas que a gente possamos crer antes, acreditar antes. Senhor Jesus, essa passagem, Pai, a qual mencionei agora sobre Lázaro, Jesus falava para as irmãs de Lázaro, para Marta e Maria: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Que nós possamos crer, Jesus, antes do milagre acontecer. Que nós possamos ter fé e acreditar e agradecer ao Senhor que o Senhor já fez. O Senhor não vai fazer, o Senhor já fez. O Senhor já fez. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor, nós oramos, Jesus, durante essa semana inteirinha, Pai. Nós oramos pela nossa vida espiritual, nós oramos pela nossa família, nós oramos, Senhor, pela nossa saúde, nós oramos pela vida financeira, nós oramos, Senhor, pela nossa área sentimental, nós oramos, Senhor, meu Deus, por quebras de maldições, e hoje a gente vem aqui te agradecer, Jesus. E todas essas áreas, Senhor, mencionadas, Pai, nesses dias de oração, nós queremos agradecer ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor porque a nossa vida espiritual, Senhor, não vai fluir. Nós já estamos fluindo no Espírito. Eu creio, Senhor Jesus, que aqui, Senhor, essas pessoas que me acompanhou, Pai, até mesmo a minha vida, Senhor, eu cresci, Jesus, durante esses dias, Pai. Eu me aproximei mais do Senhor e eu quero te agradecer, Jesus, a Ti, Senhor. A gente quer agradecer ao Senhor porque a nossa vida espiritual, Senhor, está fluindo, Pai. Está caminhando, está andando, nós não estamos parados. Nós estamos nos movendo rumo à promessa, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós oramos pela nossa família e nós agradecemos hoje, Senhor Jesus, a Ti, Pai, porque o Senhor já fez na nossa família. O Senhor já fez na nossa família, o Senhor já restaurou, o Senhor já curou a nossa família, o Senhor já libertou a nossa família, Senhor. O Senhor já fez por nós, nós cremos assim, Senhor. Nós cremos que o Senhor já fez, que não que o Senhor irá fazer, mas que o Senhor já fez sobre a nossa família, Pai. O Senhor já alcançou, o Senhor já libertou, o Senhor já salvou, Pai. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Jesus amado, nesta noite, nesta madrugada, Pai. Nós oramos, Senhor Jesus, clamamos pela nossa saúde, Pai. Nós já estamos curados. Nós decretamos, Jesus amado, que nós já estamos curados, Pai. Nós não vamos, Senhor, ser curados, nós já estamos curados, Pai. Nós já estamos, eu declaro nessa noite, nós já estamos e nós agradecemos ao Senhor pela cura na nossa vida, pela cura física, espiritual, mental, emocional, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, agradecemos, Senhor, porque o Senhor já curou os nossos, o Senhor já curou as pessoas que nós intercedemos, as pessoas que nós apresentamos aqui, Senhor, na live, Pai, nesses dias de oração. Nós agradecemos, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor já fez, o Senhor já curou, o Senhor já nos curou, Pai. Deus, eu quero ser grata ao Senhor porque o Senhor já entrou no nosso financeiro. Não é que o Senhor vai entrar, o Senhor já entrou, o Senhor já prosperou, Pai. O Senhor já abriu portas, o Senhor já fez. Oh, Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor já fez. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus competente. O Senhor, meu Deus, já fez. As portas já estão abertas, os caminhos já estão abertos, ó Pai. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor Jesus. Nós já cantamos o hino da vitória, Senhor Jesus. Antes mesmo do telefone tocar, Senhor, para dizer: você passou na vaga de emprego, você passou na faculdade. Antes da gente receber, Pai, a ligação, antes da gente receber, Senhor, um papel, Pai, declarando, aleluia, que estamos curados, antes da gente fazer um exame para saber, Pai, se estamos curados, a gente já decretamos a cura. A gente não precisa, Senhor Jesus, embora, Senhor, é necessário sim, mas a gente já sabemos que a cura é nossa, que o Senhor já fez, o Senhor já fez. O Senhor já fez, o Senhor já fez, Pai. Na área sentimental, Deus, o Senhor já curou. Nós te agradecemos pela cura, Senhor, que nós tivemos aqui na nossa vida sentimental, Pai. Nós clamamos aqui, Senhor, pelos solteiros. Os solteiros irão casar, aleluia. A gente vai comer bolo, a gente vai ser convidado para a festa, aleluia, Jesus. Você aí, aleluia, que está aí
Louvado seja Deus. Já vai aí contemplando seu vestido de noiva. Já vai aí contemplando a festa. Já vai aí, sabe? Olha, é esse louvor que eu vou cantar para engrandecer o nome do Senhor, porque o Senhor já fez. O Senhor já fez. O Senhor já fez. Você que está aí, né? Solteiro. Pensa aí. Jesus já fez nessa área. Jesus já preparou. Já está tudo preparado. O meu Boaz já está aí. A minha Rebeca já está aí. Aleluia, já está preparado por Deus. Eu já contemplo. O Senhor já fez. Você, aleluia, louvado seja Deus, que começou e que engrenou um namoro. Se o namoro é de Deus, o Senhor já abençoou. O Senhor já fez, o Senhor já abençoou. Mas também, como ministrei aquele dia, se foi pedra de tropeço, o Senhor já arrancou. Já tirou todo o sentimento. Aleluia, porque Deus, Ele não vai nos deixar enganados, nem confundidos. Então agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor Jesus. Você que está noivo, noiva, nós oramos por essa área também. Já vai agradecendo ao Senhor, porque o Senhor já preparou tudo. Talvez você está aí do outro lado. Ai, mas e a festa do casamento? Ai, mas isso, mas aquilo, não vai dar, não vai dar, não cabe no orçamento. Deus manda dizer, já está tudo pago. Já está tudo pago. Ele já fez. Ele já fez. Você precisa crer, Ele já fez. E você aí que está casado, Deus já aumentou o amor. Deus já aumentou o amor. Deus já uniu. A briga acabou. A discussão acabou. Não vai ter divórcio. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor já fez. O Senhor já fez. Contempla aí, talvez. Aleluia. Você orou aí pedindo pela a conversão do marido. Talvez o marido ou a esposa é rebelde. Mas aí já contempla, começa a contemplar. Começa assim, ó, a olhar. Eu falei, abre os seus olhos espirituais aí. Começa já a ver o terno que ele vai usar. A gravata que ele vai colocar. A Bíblia que ele vai usar. O sapato que ele vai usar. Aleluia. Já contempla aí ele adorando com você, indo para os cultos, para as vigílias, para as orações. Eita, glória a Deus. Já começa a abrir os seus olhos espirituais e já agradeça. Já começa a agradecer pelo varão, aleluia, pela varoa, aleluia, cheia de Deus, cheia da unção, que vai caminhar com você. Começa a ter esse olhar, começa a agradecer antes do milagre chegar. Antes do milagre chegar, o filho, talvez o filho está nas drogas, o filho está dando trabalho, mas já começa já a agradecer, Senhor, obrigado pela vida do meu filho. Obrigado, Senhor, porque até agora, Senhor Jesus, o Senhor tem sustentado meu filho. O Senhor tem livrado da bala perdida, o Senhor tem livrado do mal, o meu filho. Começa, sabe? Meu filho vai ser um profeta na casa do Senhor Jesus. Já começa a olhar com os olhos da fé e ver seu filho um profeta, um pregador. Já começa a imaginar aí o seu filho pregando e a multidão de jovens ali aceitando a Jesus. Aleluia! Já começa a enxergar, já começa a agradecer. Talvez seu filho não está, sabe, desanimado, não quer ir para a igreja, mas já começa, sabe, olha, minha filha vai ser a missionária, a missionária que vai pregar, que vai entrar nos presídios pregando, fazendo a vontade de Deus. Já começa a trazer a tua memória, já começa a imaginar aí teu filho, a tua filha fazendo a obra do Senhor, teu filho, a tua filha ganhando almas para o reino do Senhor Jesus. O milagre ainda não aconteceu, mas agradeça, Senhor, eu já te agradeço, porque eu já estou vendo, Jesus, eu já estou vendo, eu já estou tomando posse, aleluia, eu já estou vendo a minha geração salva, a minha geração sacerdotal. Oh meu Deus, meu neto nem nasceu ainda, e eu já estou aqui imaginando meu neto dando glória a Deus, aleluia, ganhando almas para o reino de Deus, e vamos vovó, aleluia, glória a Deus. Agradeça antes do milagre chegar. Antes de você enxergar, antes de você ver com seus próprios olhos. Esses olhos aqui, ó, precisa agora, nesse momento, abrir para o espiritual.
Talvez é um projeto, é um sonho. Sabe, já se vê, talvez assim, tem pessoas aí, eu tenho um sonho de ter uma loja, eu tenho um sonho de abrir alguma coisa, eu tenho um sonho de adquirir alguma coisa. Já começa aí, aleluia, a ver a sua loja, a ver o seu projeto, a ver o seu sonho concretizado. Não que vai concretizar, mas que já está concretizado. Agradeça. Agradeça a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Você aí, sabe, tem um desejo aí de ministrar, de pregar a palavra, de ser usado por Deus. Já se imagine aí. Já se imagine aí pregando, ganhando almas, louvando o Senhor Jesus, fazendo algo pro reino de Deus. Já começa a agradecer, já começa a falar: Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu sei, é a promessa do Senhor e eu já estou vendo pelos olhos da fé. Eu já estou vendo pelos olhos da fé. Agradeça. Nós oramos aqui por quebra de maldições. Não vale, falei ontem. Foi ontem, né? Foi, né, filho? Ontem eu falei que sobre a... Não, foi ontem. Não me lembro, irmãos, agora, fugiu da mente. Mas contra a minha vida, contra a sua vida não vale palavra de maldição. Não vale palavra de maldição. É a própria palavra de Deus que fala e declara na sua palavra. Como posso amaldiçoar o povo que Deus abençoa? O povo que já está abençoado. Então tira isso da sua cabeça. Ai, fizeram macumba para mim. Ai, fizeram obra de feitiçaria para mim. Maior é o seu Deus, maior é o quem está contigo. Se por um caminho veio, por 7 bate em retirada em nome de Jesus. Se por um caminho veio, por 7, para com essa pilha. Jesus é maior na sua vida. Toda maldição já foi quebrada lá na cruz. Você já recebeu. Mas para você ter essa promessa sobre a sua vida, você precisa caminhar. Você precisa estar firme. Você precisa estar em santidade. Você precisa buscar. Você precisa se alimentar. Porque essas promessas só vai alcançar aqueles que estão buscando a presença de Deus. Quem busca a presença de Deus tem todas as promessas do Senhor garantido. Quem busca o Senhor tem todas as bênçãos do Senhor garantidas sobre a sua vida. Então, só cabe a nós obedecer, seguir, fazer, para o Senhor ficar firme até a volta dele. Somos gratos, Senhor. Agora você aí na sua casa assim apresenta. Talvez eu não apresentei alguma área. Aqui são várias áreas, mas talvez agora eu falando aqui no momento com vocês eu não me recordo, mas apresenta aí aquela área que você já está agradecendo antes de receber. E se você já recebeu a sua vitória, a sua bênção, você vai agora nessa noite agradecer também. Se Deus já te respondeu nesses dias que nós passamos aqui orando, você vai agradecer aí agora. Eu te agradeço por isso, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor já respondeu a minha oração. Como aqui está falando: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste e me respondeste. Aleluia. Vai dizendo ao Senhor, vai agradecendo ao Senhor. Agradeça ao Senhor por tudo. Por tudo, por tudo. Seja grato. Seja grato, seja grato ao Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Obrigada, Jesus, por ter me escolhido, mesmo falha, errante como sou. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Obrigada pela vida do meu esposo. Vai agradecendo você aí do outro lado. Eu agradeço pela vida dos meus filhos, Senhor, das minhas noras, do meu neto, dos meus familiares, Senhor. Eu agradeço, Jesus. Eu agradeço, Senhor, pela igreja remanescente de Cristo. Eu
Eu agradeço, Senhor, por cada filho seu que congrega ali conosco, por cada filho seu que entra ali. Obrigado, Senhor, por ter confiado a mim vidas, ó Pai, para cuidar, para zelar. Obrigada, Senhor, pelos talentos, pelos dons, Senhor Jesus, que o Senhor me concedeu, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada por tudo, obrigada por essa casa. Obrigada, Jesus, pelo meu veículo, Senhor, obrigada pela saúde, Deus. Obrigada pelo pão de cada dia, Senhor, que o Senhor coloca na minha mesa, Jesus, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus, pelo calçado, pela veste, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada, Senhor. Me ajuda a te agradecer, Senhor. Me ajuda a ser grata ao Senhor, Pai, até nas mínimas coisas, Pai. Obrigada, Jesus, até mesmo pelas minhas lutas, porque elas têm me feito se aproximar de Ti. Obrigada, Senhor, até mesmo pelas minhas lutas, porque cada luta o Senhor tem me ensinado. Jesus, obrigado por me ensinar. E eu estou aberta, Senhor, a cada dia para aprender contigo. Cada dia, Senhor, eu estou aberta para aprender contigo. Pai, me ensina mesmo. Vai me capacitando, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que tenho, por tudo que sou. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos. Pela vida, Senhor, dos meus tios, tias. Pela vida dos meus sobrinhos, das minhas cunhadas, Jesus. Obrigada, Senhor, pelos amigos. Pela vida dos meus amigos, Senhor. Pela vida das pessoas que o Senhor tem usado, Senhor, para me abençoar de alguma forma. Ah, Jesus, obrigada. Obrigada, Senhor, pela rua onde eu moro, pelo bairro. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus vizinhos, Senhor. Ah, Jesus, obrigada pela Tua presença. Obrigada por ter me escolhido. Vai agradecendo aí ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Aleluia. Como é bom. Obrigada, Jesus, por esses dias de live à meia-noite. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Jesus, pelas pessoas que foram entrando, Senhor. Pelos Teus filhos, Senhor, que me acompanharam, Jesus, durante essa semana. Sou grata pela vida de cada um. E a vitória dos meus irmãos é a minha vitória também. A vitória deles, de cada um que me acompanhou, de cada um que entrou ao vivo, ou aqueles, Pai, que acompanharam o Senhor em outras redes sociais. Eu agradeço. Pode não ter sido milhões, Pai, mas eu creio, Senhor, que a semente foi lançada. Que tudo aquilo que o Senhor ministrou, Senhor Jesus, durante esses dias, ao meu coração, eu tentei passar para os Teus filhos da melhor forma possível. E eu te agradeço. Eu te agradeço por esse tempo. Eu te agradeço por esse aprendizado. Eu te louvo, Jesus. Nós somos gratos ao Senhor. E toda honra, toda glória, todo louvor pertence ao Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Ti. Tudo que foi feito aqui foi nada para mim. Não é para mim se vangloriar, mas é para o Teu nome ser glorificado. E se de alguma forma eu fui canal de bênção na vida dessas pessoas, Senhor, eu te agradeço. Se de alguma forma, Senhor, tocou a vida dos Teus filhos, eu te agradeço, eu te agradeço. Como foi ministrado hoje, Senhor, lá na nossa igreja cantado. Nada sobre mim, não é sobre mim. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. É sobre o Senhor. Obrigada, Jesus. Que o Teu nome seja honrado sempre. Que o Teu nome seja glorificado sempre. Em
todos os momentos da nossa vida nós te glorificamos, Senhor, e nós te agradecemos por esse período, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém, igreja do Senhor. Aleluia. Ah, Deus, como é bom sentir a graça de Deus. Como é bom sentir a presença do Senhor Jesus. Amém. Obrigado. Obrigado por você ter me acompanhado esses dias. A gente, irmãos, eu falo para vocês assim, o pastor Ronaldo, ele fala assim: Áfia, você nasceu para isso. Eu vejo suas lives, você falando, parece que você nasceu para isso. Mas só Deus sabe o nervoso que eu fico aqui. Antes de começar, durante, depois, eu me cobro muito, muito, muito. Eu fico me cobrando muito. Mas eu glorifico ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele fez nas nossas vidas. Como eu falei esses dias para vocês, o meu foco é levar mais alguém para o céu. E o meu propósito é levar mais alguém para o céu. Jesus está voltando. E eu não quero ir sozinha. Eu quero levar o maior número de pessoas possíveis para o céu. Esse é o meu foco aqui. Meu foco não é para se aparecer, meu foco não é para me vangloriar. Nada disso. Meu foco aqui é fazer com que pessoas se aproximem mais de Deus. Para que você possa ter as práticas espirituais, praticar. Para que você possa se aproximar mais de Deus. Buscando o Senhor, orando. Como eu falei, às vezes é difícil pessoas buscar Deus sozinhas. Às vezes a gente tá ali, a gente quer orar, o Espírito Santo de Deus chama a gente para orar, mas a gente fica, né? Às vezes a preguiça, às vezes o cansaço, mas a gente sabendo que tem mais alguém ali vai nos dando força. E esse é o meu foco aqui. Meu foco não é ficar famosa, sabe? Eu já me conformei, eu falo para Deus assim que eu acho que eu não sou para multidões, eu sou para poucos. Né? Às vezes as pessoas falam assim, eu te vejo em multidões, mas eu, às vezes, né? Eu mesma falo, Jesus, eu acho que eu não sou da multidão, eu sou dos poucos, né? Então meu foco não é isso, não é ficar famosa nem nada. Meu foco é só querer que você se aproxime mais de Deus, que nós nos aproximamos mais de Deus, que a gente volta a ser aquela igreja primitiva, que a gente volte a dar crédito nas coisas que Deus nos ordenou, numa consagração, aonde hoje a gente não vê. Tem igrejas que eu já fiquei sabendo que tiraram as consagrações, irmãos. Tem igreja que é só uma vez no mês a consagração. Cultos de ensino da palavra e doutrina não se tem mais nas igrejas. É muito pouco você saber, e quando tem, é poucas pessoas. As consagrações são poucas pessoas se consagrando ao Senhor Jesus. Orar de madrugada são poucas pessoas. Meditar numa palavra são poucas pessoas. Mas a gente quer o céu, a gente quer as bênçãos do Senhor, mas a gente não quer se esforçar. E o céu é tomado à força, igreja do Senhor. Não tem outro meio, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Você precisa se esforçar.
para chegar no céu. Você precisa renunciar à tua vida. Você precisa andar em santidade. Você precisa deixar o Espírito Santo tomar conta da tua vida por completo. E se nessa geração, irmãos, a gente não se levantar, o que vai ser da geração futura? Se Jesus não voltar, o que vai ser das igrejas? O que vão ensinar? Qual vai ser a ministração? O que vão orar? Ai, Deus. Oh, Jesus. Depende de mim e de você. O que vai ser da geração futura? Eu sempre falo para os irmãos na nossa igreja que eu sinto tanta saudade. Tanta saudade dos tempos antigos na casa do Senhor. E olha que eu só tenho 11 anos. Mas quando eu me converti, eu já vou terminar a live, tá, gente? É porque o Espírito Santo de Deus me deixou eu terminar ainda. Mas quando eu me converti, eu sempre gostei de sentar, sabe, com as irmãs mais velhas, do ciclo de oração. Sempre gostei de conversar com os meus pastores. E eles me contavam as histórias de como que era a igreja antiga, de como funcionava um ciclo de oração, de como eram os cultos, de como eram as ministrações. E eu consegui por um tempo ainda pegar isso, sabe, no ciclo de oração, onde a gente louvava e se manifestava o poder de Deus. E a gente via cura, libertação. Eu consegui ainda viver isso. E eu tenho tentado trazer isso para a Igreja Remanescente de Cristo Templo de Adoração. Eu ainda tenho tentado trazer para a Igreja Remanescente a verdade, os princípios, sabe? De tudo aquilo que eu aprendi. Então, você aí do outro lado começa a se esforçar. Começa a se esforçar. Vá para as consagrações. Coloque seu celular para despertar. Coloque, na nossa igreja é 7 horas. Tem algumas igrejas que é 9. Coloca seu celular para despertar. Vai para a consagração. Vai começar o seu dia orando ao Senhor Jesus. Deixa a preguiça de lado, se esforça. Se esforça mais um pouquinho. Você é melhor que isso. Você é melhor do que essa desculpa. Você é melhor do que essa preguiça. Vai para a consagração. Se arruma, vai para a consagração. Se arruma, vai para o culto. Mesmo não querendo, mesmo não estando no dia bom. Talvez é nesse dia que o Senhor vai falar com você. Talvez é nesse dia que Deus vai visitar você. Vai para o culto. Vai orar de madrugada. Convide mais alguém. Ah, eu não tenho força para orar de madrugada. Convide mais alguém. Chame mais alguém. Fala, tô querendo orar de madrugada, mas você sabe que sozinha é um pouco complicado, difícil. Chame mais alguém para orar contigo. Mas vai. Volte para o quarto secreto novamente. Volta para o seu quarto secreto. É muito bom. É muito bom a gente orar junto no coletivo. É muito bom. Vocês aí do outro lado tá ouvindo tudo que eu tô falando aqui. Mas melhor ainda é vocês ter o particular. Volta pro quarto. Volta pro quarto. E só saia do quarto quando Deus te responder. Só saia do quarto quando você sentir a presença de Deus. Não faz aquela oração, sabe? Que a gente fala de miojo, né? De miojo instantâneo, 3 minutos, dobra o joelho e levanta, não. Dobra o joelho e fala, Deus, eu só saio daqui quando o Senhor me responder. Eu só saio daqui quando eu sentir a tua presença. Eu só saio daqui, Senhor Jesus, quando eu ver algo aqui acontecendo. Volte para o quarto. Volte para a intimidade. Volte para o secreto. Vá para os cultos.
Vai para culto de ensino, para culto da palavra. Porque um dia nós não vamos ter mais esse exemplar aqui, não. Nós não vamos ter a palavra de Deus como nós temos hoje, não. A palavra de Deus vai ser tirada. É por isso que o salmista Davi fala: guardei a tua palavra na tauba do meu coração para mim não pecar contra ti. Haverá tempos que a palavra de Deus vai ter que estar aqui. Então vai para o culto de ensino. Vai aprender. Vai aprender com o Senhor. Amém. E aleluias. Quero agradecer a cada um. Foi muito bom estar aqui com vocês. Tá bom? Muito bom estar aqui com vocês. E semana que vem nós nos encontramos aqui novamente, mas não à meia-noite, às 3. Deixa eu ver aqui. O Senhor me sonda. Ah, sim, a Flávia colocou o Salmo 139. Amém. O Senhor nos sonda e nos conhece. Para onde iremos no teu espírito? Para onde fugiremos da tua presença? Salmo 139. É isso aí. Amém. Fiquem com Deus em nome de Jesus. Finalizando hoje essa live, faz assim com as suas mãos, que hoje eu vou dar a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. Um grande beijo no coração de vocês e até a próxima. Se Deus quiser, e eu creio que Ele quer. Muito obrigada. Hoje é só gratidão ao nosso Deus. Deus abençoe. Beijo.